definiria como beleza, como um padrão de beleza, será que é possível pegar um padrão que, a partir de certas convenções, transformou essas convenções em tradição? É possível universalizar essa prática? Então, a partir do século XVIII, isso vai começar a ser colocado em xeque. Como é que você pode dizer que o objeto é beleza é uma atribuição do sujeito? É a gente que reconhece beleza ou não no objeto. Varia também conforme o contexto, porque se aí entra a questão cultural. Como é que a gente pode pegar uma escultura dessa e dizer que, por exemplo, na tradição chinesa, por que isso seria beleza para os chineses? Por que seria beleza para os egípcios? Por que seria beleza para sul-africanos? Por que seria beleza para marroquinos? Por que seria beleza da forma, né? Só da forma. Sim. A da forma, a beleza morre, transforma. Agora, a arte... Pensar assim, por que um ídolo, uma escultura africana, não poderia ser bela nessa tradição? Porque não segue as regras de proporção. Então, o objeto coletado na pesquisa de campo vai para o museu etnográfico, não vai para o museu de belas artes. Essa questão, ele é exemplo, ele é um fato de cultura, não como um fato artístico. Aí tem uma beleza proporcional. Na Idade Média já tem aquelas mulheres enormes de gorda e nem por isso deixa de ser bonito igual. Mas as formas são diferentes. Mas a grande questão é que para a Idade Média ser valorizada, é preciso entender também que a beleza é relativa. Porque certos ambientes culturais não estavam preocupados com o naturalismo. Então, quando a gente entende que, hoje, olhando a história da arte, essa história da arte é muito recente. A história da arte, do modo como a gente entende, no século XIX, por exemplo, é a primeira vez que se estuda a Idade Média. Caravaggio, o Barroco, que a gente tem do Barroco, o Barroco é um estudo do final do século XIX e começo do XX. Então, mesmo certos objetos da arte ocidental são estudados, quando digo arte ocidental, arte europeia tida como ocidental. Também são muito recentes, têm menos de 100 anos como objetos de estudo, como reconhecimento artístico dessas peças. O iluminismo, aqui no século XVIII, a gente viu esse entendimento de civilização, essa generalização e pensamento em etapas. É muito importante aqui porque é nesse contexto que se diferencia belas artes. Vai se entender que aquilo que se ensina nas academias são as belas artes, pintura, escultura, arquitetura, as artes maiores. Por que se entende que elas são belas artes? Porque vai haver uma mudança no entendimento do objeto de arte ou do conceito de arte. Mesmo no Renascimento, mesmo que o artista estudasse muito para dizer que ele era um artista e não um artífice, uma pintura religiosa, um crucifixo era feito para ser religioso. Esse mural foi feito no refeitório de um convento. Então, nada mais significativo do que no refeitório pintar uma ceia. Nada mais significativo do que pensar que todo dia lá os monges iam comer e eles viam essa imagem. Hoje em dia essa imagem, a sala é totalmente fechada, a sala não tem mais mobiliário e as pessoas vão só para contemplar essa imagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a arte, como arte, ela tentou reprimir toda a origem utilitária que o objeto ou a imagem pudesse ter anteriormente. Então, a partir do século XVIII, começou uma ideia seguinte, que um crucifixo não é mais um crucifixo. Ele é uma obra do Velázquez. Uma pintura de ceia
religiosa não é mais uma pintura religiosa, ele é uma criação de Leonardo da Vinci. Então, a partir do século XVIII, criaram-se os museus de belas artes. A partir do século XVIII, pinturas que estavam em igrejas, objetos que tinham funções utilitárias, escultura grega, que era feito para ter uma função social, tudo aquilo é excluído, é apagado e viram obras de arte. A ideia de obra de arte é que a obra de arte não pode ter função utilitária a partir do século XVIII. Obra de arte é algo feito só para ser contemplado, sem nenhum outro tipo de função. Mas quando você diz que esse painel está dentro de um refeitório que os religiosos iam comer, iam se alimentar, eu posso, ao entrar nesse refeitório, ver que eu estou dentro de uma instalação interativa. Sim, não sei se interativa. Interativa. Porque ali está a ceia e eu estou ceando aqui, eu estou ceando com o Senhor. Participativa. Também depende do contexto. Depende também da sua. Eu sou ateu e estou com fome. Vocês percebem o seguinte? Essa cena vai ser. Porque aqui tinha Mas ali não tem isso não, ali a regra é outra, o pau come. Olha um dado importante. O que hoje... Ali tem um pecado ali no meio. Hoje a gente circula por museus e a gente vê muitas imagens que originalmente tinham uma função religiosa e ninguém no museu entende como imagem religiosa. Por que ninguém, por exemplo, se essa imagem estivesse dentro de uma igreja, para um praticante, por que ela poderia ser entendida como uma imagem religiosa e por que o fato de ela estar num contexto que ainda é um convento, digamos, se fosse uma pintura, uma tela, por que ela, estando dentro de um museu, ninguém reza para ela? Por que as pessoas entendem que a Mona Lisa não é um retrato de uma mulher? Entendem como uma obra do Leonardo da Vinci, tem um fetiche sobre o Leonardo da Vinci. Então, é muito importante que vocês percebam o seguinte: do século XVIII para cá, os museus, a história da arte, todo o sistema de arte tentou apagar toda a origem anterior daquilo que a gente chama de obra de arte. As obras de arte não podem ser eficazes, porque eficácia tem a ver com utilidade, com função. Obra de arte é alguma coisa só para ser colocada no espaço e para ser contemplada. Contemplar, a palavra contemplação tem a ver com tempo. Então, se a gente perceber o seguinte, mesmo hoje em dia, muitas das práticas que se tem dentro do museu de arte é a ideia de que o visitante diminui o ritmo, não fala alto, fica parado na frente da imagem um tempo olhando, conversa, tem uma relação quase de uma imagem, uma igreja, um templo. Então, a gente introjeta a experiência do templo, mas a gente elimina a experiência religiosa. A experiência de culto da arte em si é manter a relação religiosa, mas eliminar a função religiosa. Por quê? Isso foi uma construção. Se vocês forem observar, é a mesma coisa que dizer o seguinte: a cadeira está aqui, eu sento. Mas se essa cadeira, por algum motivo, estivesse no museu, não pode sentar. Eu tenho que excluir, isso é muito relativo, porque hoje muitos artistas dizem que é impossível, não é necessário eliminar a função. Que eu posso ter um objeto artístico que eu posso contemplar e eu posso ainda manter a função original. Um banquinho permite que se sente nele. Por exemplo, como é que eu posso ressignificar uma máscara africana, entender que ela pode ser entendida como um objeto plástico, mas que ela também pode ser entendida como um objeto de culto. Porque a princípio o que vai acontecer é que para a máscara ser entendida como um objeto de arte, ela não pode trazer o valor de culto dela, não pode trazer o sentido ritualístico de que um indivíduo que produz uma máscara e usa essa máscara
ele se torna um espírito, é um espírito corporificado. Então, eu tenho que eliminar esse sentido. Eu tenho que fazer com que a máscara seja entendida como escultura. Bem como um óculos, né? Esquecido no canto da sala. É. Essa discussão. As exposições, os espaços de museu, para a gente perceber como historicamente muda. Assim era um museu no século XIX, era do chão ao teto. E a experiência é que o público frequenta o museu, mas que ele tem que se... ele teria que se erudicizar. Né? O acúmulo de conhecimento, cultura como acúmulo, era a ideia de que para eu frequentar esses espaços, eu precisaria conhecer um pouco mais ou aprimorar o olhar, porque esse olhar vai se tornando cada vez mais um olhar mais intelectualizado para a arte. Então, estou falando isso porque isso, historicamente, é uma série de movimentos que vão levar à experiência atual da arte. Muda o comportamento do público, muda a maneira de expor, mas tudo induz a pensar que bela arte, ou a arte, o objeto de arte, é um objeto muito valioso, com uma dimensão simbólica muito grande e que eu devo valorizar aquilo. Que eu devo entender esse objeto recortado da sociedade, um objeto isolado nesse contexto onde ele está ali meramente para ser contemplado. Estou trabalhando da arte como do artista, né, como um visionário, um antecipador que está por vir, até pela forma de produção dele ser mais orgânica, mais instintiva e menos metodológica, talvez, menos academia em si. Eu queria pensar um pouco nisso também, desse papel da arte como agente provocador e de mudança da sociedade. Quer dizer, tem uma maneira de provocar e mostrar coisas que a gente não viu, enfim, tem esse papel também. Posso fazer o seguinte? Eu sei que eu sempre, é impossível dar conta de tudo e eu vou ficar devendo muita coisa. Eu queria passar por algumas questões muito en passant, para vocês se aterem a essas questões. Eu queria terminar da maneira que eu tinha me proposto a terminar. Esse material eu vou deixar, vocês podem compartilhar. Talvez aqui a minha função seja mais provocar vocês. Se vocês interessarem por certos aspectos, vocês podem falar comigo e aí eu vou dar, é isso aqui, esse é o caminho, ou atentem para isso. Então, eu vou passar meio rapidamente. Um dado muito importante é que a partir do século XIX começa um questionamento desses valores das belas artes. Então, esse é um pintor francês, meados do século XIX, Manet. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Ele está pintando um grupo de pessoas na relva. Um piquenique. Olha os detalhes. Como é que essa imagem é pintada? Hoje ela é super valorizada, mas no momento em que ela foi exposta, ela foi criticada por dois motivos. Primeiro, é que ela seria um engodo do artista, uma enganação do público, porque ela está inacabada. Isso aqui não terminou de pintar. Então, como é que vai expor um trabalho inacabado como se estivesse pronto? Segundo, tem a ver com isso aqui, ó. A mulher está nua, no meio de dois homens vestidos. O problema é o seguinte. Desculpa. Tem uma mulher nua com dois homens vestidos aqui? Sim. Essa mulher que está lidando com a água não parece um pouco como aquela que está lá atrás? Parece que havia alguma coisa lá atrás que o artista reconfigurou. Então, Manet vai lidar com a tradição de uma maneira diferente. Ao invés de olhar para isso, uma pintura do Renascimento e dizer, eu vou manter a tradição, ele vai pegar a essência e vai problematizar essa essência. E aí ele vai pegar uma outra coisa que é, isso é uma gravura. Ele vai pegar isso aqui. Olha aqui, isso aqui são deuses, está dentro de uma narrativa da antiguidade greco-romana. Olha a posição do corpo, das figuras, e olha o que ele vai fazer
aqui. Só faltou a mulher no laguinho. Então, a questão é, como é que artistas podem lidar com tradição, mas não necessariamente produzem repetição? Duas referências. Mudança. Esse trabalho vai ser muito criticado porque mulher nua na arte só poderiam ser figuras mitológicas, figuras que não existissem na realidade. Deusas, ninfas, seres. Tá? Olha o acabamento da pintura, é quase uma fotografia. Essas são pinturas comuns na época do Manet. O problema é que essa mulher nua é uma mulher da época. Uma mulher nua no meio de dois homens. Ela não é um outro ser qualquer. Mais um detalhe. As modelos, as mulheres que posavam, eram cortesãs. O que o Manet faz, quer dizer, sim, é uma prostituta. Então, pensem como isso era um tema muito complexo para a época, sobretudo porque as meninas mais pobres em Paris, elas ascendiam socialmente, muitas vezes se transformando em cortesãs. Então, isso era um tema que não era para ser mostrado na arte, não era para ser discutido. Os espaços oficiais não queriam polemizar, eles queriam isso. Eles queriam manter uma tradição. Então, eu olho isso, eu já sei que tem a ver lá no passado, que são representações, que é a Vênus, né? O nascimento de Vênus. Então vamos pensar como é que artistas lidam com tradição. Esse aqui é o Leonardo da Vinci. Esse aqui é o Duchamp, do século XX. Bota bigodinho e cavanhaque na Mona Lisa. Na verdade, não na Mona Lisa, mas no cartão postal da Mona Lisa. Porque a Mona Lisa já se torna uma figura muito forte no imaginário e está reproduzida. Então, o que ele faz? Pega lá a reprodução, o postalzinho e brinca. Então, o que ele escreve aqui? Ele escreve o LHOO, que em francês, lido rapidamente, soa como ela tem fogo no rabo. O que o Duchamp está fazendo é pegar, não a Mona Lisa em si, mas pegar o clichê, a imagem que se repete, a imagem que está ali massificada. E ele questiona isso. O Orwell, em meados dos anos 20, ele vai pegar a Mona Lisa e vai transformar em serigrafia. E o que ele faz? Ele pega a serigrafia e repete uma do lado da outra e chama duas Mona Lisas. Por quê? Aquilo que está implícito aqui, uma Mona Lisa que está reproduzida como offset, como indústria cultural, agora a própria reprodução é uma questão para o artista. Não é mais a imagem naturalista, mas é uma imagem desgastada. Uma imagem que parece que foi xerocada várias vezes. Por quê? Consumir a imagem é desgastar a imagem. Fique Muniz brincando com uma imagem da Mona Lisa. Então, a Mona Lisa de geleia e passa de amendoim. Só que aí a grande questão é, são duas Mona Lisas. Então ele não está falando da Mona Lisa do Leonardo somente, ele está falando dessa Mona Lisa aqui. O que ele faz? Desenha com geleia com pasta de amendoim e depois ele fotografa. E aí a foto ele circula como objeto. Ele não entende que desenhar com pasta de amendoim e geleia seja fazer uma performance, mas é o processo, o planejamento para chegar a essa imagem. Então, é muito importante perceber o seguinte, como artistas em diferentes épocas problematizam aspectos da tradição ou da cultura. Isso é para mostrar que não são só os artistas que fazem isso. E o meme é arte, professor?
Ah, gostei. Não sei se ele é arte, mas é muito importante que vocês percebam o seguinte: entre as práticas, pessoal, entre as práticas artísticas e as práticas da cultura, há muitas semelhanças. A questão cabe entender que diferenças há nessa maneira de lidar com a tradição, na maneira de manter a cultura viva. Será que a gente precisa afirmar que isso é arte para que seja valorizado? Será que é preciso afirmar que o meme seja arte para que tenha um outro valor? Sim, mas a grande questão é: eu preciso valorizar esse discurso para que a coisa mude? Se você quiser cobrar bem, com certeza. Renascimento, a Vênus de Urbino. O nu reclinado, Goya. Goya pintando uma mulher da sociedade espanhola nua, não é uma deusa. Olha o que acontece, ele precisa criar a versão vestida, porque é uma polêmica. Se reconhece, é um retrato nu. Manet, o mesmo lá do almoço na relva do piquenique, o que ele faz? Ao lampiar. O lampiar é uma prostituta. Recebe flores e encara o público, o espectador. Desafia. Esse olhar, ela não está ali vista como uma pessoa inferior, ela olha de igual para igual. Nos anos 60, um artista chamado Robert Morris trabalhava muito com essa relação entre artes cênicas e artes plásticas. Ele vai promover uma performance. É ele, mascarado, e havia um cubo. Quando ele vai desmontando esse cubo cênico, ele vai trazendo a referência ao lampiar, uma mulher nua de verdade. Então, o que a gente está vendo aqui são os registros.